Então, galera, nós vamos à explicação da semana 1 do PET 5 do sexto ano do ensino fundamental. Nessa semana, nós vamos falar um pouco sobre a ginástica. E de uma forma bem resumida, nós temos aqui um texto onde vai trazer algumas características dessa ginástica, né, relacionando aos exercícios com as suas capacidades físicas. Certo, galera? Vai estar relacionado principalmente esses movimentos, né, que muitas vezes estão presentes na ginástica, estão presentes também no nosso dia a dia. Nós temos aqui algumas imagens que retratam algumas movimentações e relacionam a capacidades físicas e mentais e são importantes em qualquer prática que nós formos fazer, inclusive dentro do nosso dia a dia. Essas capacidades físicas, galera, elas estão presentes na ginástica de condicionamento físico, né, que tem essa ideia, essa ginástica de condicionamento físico é o que é? São aquelas práticas que têm o objetivo de melhorar todas essas capacidades. Por exemplo, quando nós vamos na academia, os exercícios ali postos é para que a gente possa estar melhorando, para a gente estar conseguindo algum objetivo relacionado à saúde, como por exemplo, perda de peso, aumento da massa muscular. Tem exercícios, né, de acordo com uma forma que a gente realizar que vai aumentar o volume da massa, né? Ou seja, tem pessoas, por exemplo, que tem o músculo do bíceps inchado, né? Tem pessoas que fazem os exercícios para que ganhe volume, né? Que é o que a gente chama de inchar o volume, de inchar o músculo. Só que ele não trabalha muito aquele exercício para ficar mais forte. Tem alguns que se preocupam em volume e esquecem de força. E não é a mesma coisa, ou seja, nem todos aqueles que têm um músculo muito inchado, ou seja, volumoso, significa que é forte. Tem muitas pessoas magrinhas, né, que são mais fracos de vista, digamos assim, que tem um músculo que não é tão inchado, que é mais forte do que esses que tem um músculo muito inchado. Como eu disse, há várias formas técnicas de estar realizando o mesmo exercício e tudo vai depender do objetivo, ou ser mais forte ou ter um músculo um músculo maior, né, mais inchado, digamos assim. Aqui também nesse texto vem estar relacionado com vários tipos de ginástica, como a ginástica laboral, né, que vai estar ajudando os trabalhadores, né, durante o seu dia a dia, né, a sua rotina, para que possa evitar algumas lesões, digamos assim, nas articulações. Enfim, depois nós temos aqui algumas capacidades físicas e assim essas capacidades vão nos ajudar a pensar os exercícios dessa semana. Essa primeira capacidade, que vai ser dada como força, que é a capacidade de vencer determinada resistência por meio da contração muscular. Então essa resistência vai ser como se fosse um peso que você vai procurar estar mantendo em uma determinada posição por um determinado tempo. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Então vai estar relacionado ao movimento das nossas articulações, nenhum movimento que requer uma amplitude, ou seja, uma abertura maior das nossas articulações. A agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente, né? Então, dentro de algumas práticas, nós precisamos ter esse movimento ágil, ou seja, dentro de determinada função, de determinado objetivo, nós temos o atleta, por exemplo, que for mais ágil, né, que consiga mudar de direção mais rápido, ele vai ter mais êxito no objetivo daquela prática. A velocidade é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto intervalo de tempo. Então, essa velocidade é o quê? Você ser o mais rápido possível em um tempo menor. Se a gente for analisar a corrida de 100 metros, por exemplo, ela requer que você dê o seu máximo, a velocidade que você mais conseguir no tempo menor, naquele espaço curto. A resistência é a capacidade de manter o esforço físico durante um longo intervalo de tempo. A resistência aqui, por exemplo, ela vai ser contrária à velocidade, porque na resistência você tem que manter uma certa velocidade, só que é uma velocidade intermediária, ou seja, menor, porque o objetivo aqui, você vai ter que manter aquela velocidade por um longo tempo, como uma maratona, né? A corrida de São Silvestre, por exemplo, requer resistência. Você tem que manter aquela velocidade por um longo tempo.
se você for muito veloz nos primeiros metros, você não vai conseguir chegar inteiro, tá? No final da corrida. E o equilíbrio é a capacidade de sustentar o corpo em uma posição na qual a ação da gravidade exerce grande influência. Então, no caso, é você manter uma posição de uma forma equilibrada, uma posição da qual você não vai tender nem para um lado nem para o outro, ou seja, você vai conseguir se manter vencendo a ação da gravidade que exerce sobre o nosso corpo. Diante disso, nós temos as atividades de experimentação. Tá? Eu não vou estar lendo essas pontuações, vou estar falando para vocês de uma forma geral. Tá? Vocês podem estar voltando posteriormente, qualquer dúvida. Mas para que esse vídeo não fique longo, alguns detalhes que eu vou trazer para vocês é que vocês deverão estar realizando esses exercícios, tá? Que nós temos aqui nas imagens. Pede para que você possa estar arrumando 2 garrafas PETs, tá? E enchendo elas, né? Essas garrafas de plástico, enchendo elas de água ou de areia, que deve estar pesando, né? De 200 gramas, 500 ou 1 quilo. Você vai estar fechando da forma que você achar mais interessante, né? Mas aqui pede, se você precisar utilizar a fita também para poder estar enrolando essa fita crepe, para poder estar segurando esse material, né, essa substância que está dentro da garrafa. Dou a ideia que você não utilize de areia, que eu acredito ser mais tranquilo. Inclusive, você coloca a areia dentro da garrafa e fecha com a tampa normal. Outra sugestão que eu dou para vocês antes de realizar essa prática é que você possa realizar os exercícios de alongamento, principalmente alongamento que vão trabalhar nesses exercícios, né, que você possa estar trabalhando com os músculos dos braços. Mas, como nós podemos perceber, os exercícios aqui apresentados nessa imagem vai requerer uma preparação de todo o corpo em geral. Então, procure fazer alguns exercícios de alongamento anteriores. Então, a minha ideia é o seguinte: você inverter essa atividade da 1 com a atividade da 2. A atividade da 2 é a realização de alongamentos, como nós podemos estar vendo aqui. Está com toda a descrição, né, que nós temos vários tipos de alongamentos que vão trabalhar desde os músculos dos braços, como os músculos das pernas e, de uma forma geral, todo o corpo. Então, recomendo que você faça esses alongamentos para que assim você possa estar realizando depois essa atividade aqui, porque eu creio que vai te dar uma melhor preparação desses músculos. E ao final desse exercício, você também faça os alongamentos novamente. Os alongamentos, galera, ele ajuda a preparar os seus músculos para uma prática de atividade que não seja tão intensa. E aí, ao final, ele vai ajudar a fazer com que esse músculo que você tensionou, né, que você realizou durante a prática, durante esse exercício, volte ao normal, tá bom? Então, é importante que você faça essa prática da número 2 primeiro, tá? Até porque você vai ter condições de preparação melhor para poder realizar essa primeira prática aqui dos exercícios, tá bom? Isso é uma dica, por quê? Porque, como eu disse, o alongamento vai te ajudar a preparar para essa prática aqui dos exercícios, onde vocês vão requerer de resistência, de força, e é importante esses alongamentos, tá bom? Aí o que acontece? Tanto numa atividade quanto na outra, você deverá estar descrevendo as dificuldades e a sua opinião sobre a realização desses exercícios, tá bom? Daqui também a mesma coisa. Aqui tem as descrições dos alongamentos, tá? Mas a imagem nos ajuda bastante. Creio eu que são exercícios conhecidos, né, por vocês dentro das aulas de educação física, que é uma prática, creio, muito importante antes de qualquer prática de exercício, de atividade que nós formos realizar. Se você tiver alguma dúvida quanto a essas atividades, pode deixar nos comentários. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!